Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui de resultados do UFC Overeem vs Volkov. Aqui no canto tem outro vídeo que a gente fez onde falamos somente dos lutadores brasileiros, os resultados aí, um geral de todos os brasileiros que lutaram neste UFC. Dá uma olhadinha, tá aqui em cima, tá bom? Nesse vídeo eu vou falar das duas lutas principais, resolvi juntar tudo num vídeo só. Vamos falar do Cory Sandhagen, que nocauteou o Frankie Edgar, e também da vitória do Alexander Volkov em cima do Alistair Overeem. Vamos começar por essa luta, vou deixar rolando aí pra vocês já as imagens. Como a gente tá vendo aí nas imagens da luta, cara, foi um domínio completo aqui por parte do Alexander Volkov. O Overeem foi bem previsível aqui na luta, ele não fez aquilo que ele deveria ter feito aqui para vencer o Volkov. A gente sabe que o Volkov é um lutador muito grande, que usa muito bem a envergadura, então se você fica na longa distância contra ele, a chance de se dar mal é muito grande. Todo mundo que venceu o Volkov no UFC até hoje levou ele para o chão e acabou amarrando ele ali para conseguir vencer. Foi assim com o Curtis Blaydes. Então o Overeem deveria ter tentado quedar ao longo da luta e não foi o que ele fez, cara. Ele ficou trocando numa distância ali onde o Volkov ficou confortável. O Volkov entrava com esses golpes que vazavam a guarda do Overeem. Em vários momentos o Overeem se fechava, como a gente está vendo aqui agora, mas mesmo assim os golpes do Volkov estavam entrando, estavam machucando, e aos poucos a resistência do holandês, que já não é lá essas coisas, ela acabou diminuindo e o Volkov no segundo round conecta uma sequência muito dura. O Overeem vai para o chão e aí o árbitro acaba interrompendo. Uma grande vitória aqui do Volkov, uma ótima atuação dele, talvez uma das melhores dele até hoje aí dentro do UFC, porque ele não esteve em risco em momento algum aqui na luta, cara. Ele venceu com tranquilidade o primeiro round e até o momento do segundo round ali que ele nocauteia, ele não esteve em risco nenhum. Ele dominou por completo o Overeem, que até então é um cara que vinha ali numa boa sequência de vitórias. O Overeem vinha até falando em cinturão, mas era uma sequência de vitórias assim do Overeem que meio que dava aquela enganada. Se a gente pegar os adversários que ele venceu o Augusto Sakai, tomando o sufoco do Sakai nos primeiros rounds. Ele venceu também o Walt Harris, tomando o sufoco do Walt Harris dessa mesma maneira, fechado ali no casulo, tomando pancada nessas duas lutas. Mesmo na luta contra o Oleinik, ele fez a mesma coisa, ele ficou fechadinho, tomando alguns golpes, depois conseguiu virar as lutas. Contra o Volkov ele não conseguiu fazer isso. Essa carta na manga aí do Overeem de ficar ali fechadinho para depois conseguir cansar o adversário e ir lá e nocautear, não deu certo aqui contra o Volkov, que acabou conseguindo aí mais uma boa vitória. Na minha opinião, o Volkov deve pintar agora aí no top 5. Próximo passo dele, talvez uma luta com o Jairzinho Rozenstruik, mas a gente vai falar disso aí no nosso Lutas a Casar. Quanto ao Overeem, ele chegou a citar que se ele perdesse essa luta, talvez até pensasse em aposentadoria. Vamos ver realmente se esse vai ser o futuro dele ou se ele vai fazer pelo menos mais uma luta aí de despedida no UFC. Mas se tratando em cinturão, realmente fica bem complicado agora a situação dele aí, o Overeem. Perdeu já pro Curtis Blaydes, que está no top 5, perdeu pro próprio Jairzinho, agora perdeu pro Volkov, pro Ngannou, então pro Miocic, atual campeão. Então ele perdeu praticamente para todo mundo que está dentro ali do top 5. Se ele pegar alguém que esteja atrás dele no ranking, acho que ele ainda tem condição de vencer, mas eu não sei se no caso dele, um cara com tanta quilometragem, já não fosse a hora realmente aí de pensar em se aposentar. Tem muita luta, é muito dano, é muito nocaute que o Overeem sofreu na sua carreira, mas vamos aguardar para ver qual será a decisão aí do holandês. Falando agora desse nocautaço aí, cara, o que foi isso, hein? O Frankie Edgar dormiu no octógono, hein? O Cory Sandhagen acabou desferindo essa joelhada voadora e acabou nocauteando o Frankie Edgar logo no primeiro round. Apenas 28 segundos de luta foi o que o Sandhagen precisou para nocautear um cara que tem um queixo de aço, que é o Frankie Edgar. Uma ótima atuação, uma excelente leitura de luta ali por parte do Cory Sandhagen, que meio que mapeou o jogo ali do Frankie Edgar. Quando o Edgar baixa o nível para entrar em queda, ele simplesmente levanta o joelho e vai com aquela joelhada a lá Jorge Masvidal contra o Ben Askren, pega realmente ali no queixo do Frankie Edgar, que cai praticamente dormindo, cara. Olha só a cena do Frankie Edgar. É uma cena triste para quem gosta de MMA, para quem viu lá o Edgar fazendo aquelas lutas memoráveis dele No início dele lá no UFC, quando ele era campeão ainda do peso pena, quando ele pegou o Gray Maynard, foram lutas sensacionais,
mesmo quando ele enfrentou o Benson Henderson também, e aí você vê o cara dessa maneira sendo nocauteado de forma brutal, realmente dá aquela dor no coração de quem viu o auge do Frank Edgar, mas era previsível que isso acontecesse, cara, a gente comentou no vídeo de palpites que o Frank Edgar é um cara que ele já não tem mais aquela resistência que ele tinha um tempo atrás, e o Corey Sandhagen poderia fazer o uso aí dessa envergadura que é muito maior do que a do Edgar, e foi o que aconteceu na luta, um golpe ali preciso do Corey Sandhagen, que nocauteou nas duas últimas lutas ninguém menos do que Marlon Moraes e Frank Edgar. Então vai ficar credenciado aí para disputar o cinturão. Depois da luta entre o Sterling e o Petr Yan, o próximo deve ser sim o Corey Sandhagen, que está numa excelente fase da carreira. Quanto ao Frank Edgar, vamos aguardar também, é outro veterano, assim como o caso do Overeem, é um cara que também está muito tempo aí na estrada, já vem tomando alguns nocautes, também já não tem mais a mesma resistência de antes, mas esse nocaute de hoje, cara, poderia ser qualquer lutador. Se tomasse uma joelhada dessa ali na fuça, tenho certeza que seria nocauteado. Acho que o Edgar não é um caso de aposentadoria imediata, mas já tem que pensar realmente com um pouco mais de carinho, porque é um cara que também está muito tempo aí na estrada, mas eu acho que para o Edgar aí, talvez mais 1 ou 2 anos de carreira, acho que ele ainda consegue lutar em um bom nível, não para ser campeão, não para ser desafiante, mas num bom nível para entregar boas performances. Mas enfim, o vídeo dos brasileiros, os resultados está aqui em cima, clica ali e acompanha. Se você não está inscrito aí no canal, se inscreve, eu volto logo mais com outro vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau e fui!